Muito bem, uma alegria para nós, para a Editora Cristã Evangélica, receber vocês aqui, ter vocês aqui conosco. Muito bom. Espero que seja um tempo proveitoso para todos nós. Já estamos espalhando aí o link e as pessoas já estão chegando. Eu não consigo ver quem, mas eu já consigo ver que estão chegando, estão nos encontrando, né? Fomos até o YouTube, mas não achamos o caminho. Voltamos pelo Facebook, na outra avenida da internet, e aqui estamos. Um prazer, Glória, estar aqui. Nós temos sido, como editora, constantemente desafiados, inclusive pela sua vida e a vida do seu esposo, a pensar na comunidade surda do nosso país. E qual é o nosso papel como editora nesse processo. E nada melhor do que isso para tentar entender como que é a vida dessa comunidade. Você pode contar um pouco para nós? Sim, com certeza. Como é? Como você... Com certeza, pastor. Nós temos assim acompanhado esta comunidade já há algum tempo e por isso o motivo de estarmos hoje aqui, de falar um pouquinho a respeito dessa comunidade, né? A minha experiência com essa comunidade já vem de alguns anos atrás, em que eu saía para evangelizar, na época que nós podíamos sair nas ruas, fazer culto nas praças, bater de porta em porta, para poder entregar um folhetinho, né? Então, eu já vim desse tempo daí e que chegava na rua ou em qualquer situação, eu encontrava um surdo. E aí, como que eu ia me comunicar com esse surdo? Como que eu fazia para comunicar? Não tinha esse acesso, não era como hoje, né? Que hoje a gente entra num shopping, a gente entra no ônibus, né? A gente está num posto de saúde e a gente está vendo a Libras. A gente identifica, né, pessoas usando Libras e certamente são os surdos ali. Mas antigamente não era muito assim, não. E quando a gente encontrava, e eu tinha essa dificuldade, né? Como que eu vou me comunicar? Então, foi quando Deus foi trabalhando na minha vida para que eu tivesse um preparo para alcançar essas pessoas. Deus foi colocando amor e hoje eu amo essa comunidade, quero vê-la salva, né? Quero vê-la salva em nome de Jesus. E tenho dedicado a minha vida para que isso aconteça. Então, trabalhei no estudo com o ensino fundamental, médio, faculdade, junto com essa comunidade em sala de aula. Toda a minha vida acadêmica foi realmente tratando as pesquisas, fazendo as atividades com relação à comunidade surda. E isso me deu um pouquinho de experiência para poder falar um pouquinho hoje de quem é esse surdo, né? Como que nós podemos realmente nos relacionar com eles. São pessoas maravilhosas, são pessoas que estão abertas para poder nos receber como ouvintes, né? Às vezes ficava aquela, como que eu converso? Aí grita para poder falar com o surdo, né? São comportamentos, às vezes, que não tem necessidade, né? Isso eu já fiz também, estou falando porque eu já fiz. Mas os surdos são pessoas de inteira confiança, são pessoas alegres, bem-humoradas, gostam de conversar. Então, quando uma pessoa ouvinte chega, ele dá toda a atenção, né, para que possa ensinar a Libras para ele, né? E ele fica satisfeito com isso. Ele não tem aquela repulsa, não quero conversar com o ouvinte. Não, mas ainda que a gente não tenha ou não domine a Libras, eles estão sempre dispostos para poder nos atender, né? Então, quando nós falamos de relacionamento com surdos, a primeira coisa que nós devemos descartar de nossa mente, dessa representação social que já foi inculcada em nós, de que é o surdinho, de que é o mudinho, né? Que é a pessoa que não tem capacidade de realizar nada, né? E que essa linguagem, esses gestos que eles fazem, não, Libras é uma língua, não é uma linguagem, é uma língua
com gramática, com tudo que a linguística exige. Então, ela é classificada como língua. Então, essas palavras são pejorativas para eles. Então, eles não aceitam essa... Havia um tempo em que foi... não, deficiência auditiva. Não, eles são deficientes auditivos. Não. Como nós falamos da outra vez, naquela palestra, da visão médica, visão patológica e a visão antropológica. Então, se nós conseguirmos dividir essa situação da visão patológica como uma doença e a visão antropológica como um surdo, uma comunidade que tem uma cultura, tem uma língua, tem um modo de viver diferenciado daquelas de nós como ouvintes. Então, nós temos que fazer essa separação. Quando nós conseguimos fazer essa separação, nós vamos olhar para o surdo com aquele povo que precisa ser alcançado com o evangelho. E não apenas a patológica, que se fizer uma cirurgia, se colocar um aparelho, né? Então, tentando modificar algo que eles podem conviver com essa situação. Então, esse relacionamento a gente tem observado e tem trabalhado essa situação com todas as pessoas que às vezes usam um vocabulário diferenciado. E o meu trabalho é justamente de despertar nas pessoas esse desejo de alcançar essa comunidade, de abrir oportunidades, né? Quando a gente fala de relacionamento, mas como que eu vou me relacionar com o surdo? Eu tenho um exemplo no caso de Estevão, né? Nós estamos trabalhando aqui com a comunidade surda, trabalhando com a tradução da Bíblia, e ele não tinha domínio nenhum da Libras. Mas o fato de imergir dentro deste ambiente linguístico, ele ou aprendia. Né? E aí, a partir do momento que você começa a aprender, você quer aprender mais como se comunicar, né? Então, eu tenho algumas sugestões para essas questões de relacionamento com o surdo. Glória, Primeiro nós começamos a live aqui e eu estava tanto querendo fazer funcionar que eu nem pedi para você dizer quem é você, onde você está. Dá um intervalinho e vamos falar. Glória trabalha onde? Tá Glória bom. e pastor Estevão, né? Isso. Então, como vocês trabalham? Nós somos missionários. Nós somos missionários. Somos casados há vamos fazer 36 anos, né, de casados. Temos 2 filhos bonitos. Temos 2 noras lindas e 3 netos maravilhosos, mais lindo ainda que todo mundo. Nossos filhos estão em Goiás, eles estão trabalhando no ministério da igreja local. Tem um filho, o mais velho, que trabalha com Atletas em Ação, que também é missionário, né? O mais novo também trabalhando nessa área de missões, com evangelização de crianças e adolescentes. Então, a família toda é envolvida com o ministério, né? E isso é motivo de louvor e gratidão a Deus por conta disso. Então, como eu falei dessa questão de evangelizar as pessoas nas ruas e encontrar surdos, Deus me chamou realmente para que eu trabalhasse no preparo para alcançar essas pessoas. Então, a minha vida acadêmica, como graduação, pós-graduação e agora mestrado que eu estou realizando, está sendo focado justamente com pesquisas a respeito da comunidade surda. E a tese que eu quero levantar e discutir é justamente a questão do ministério na igreja e essa representação social que precisa ser quebrada, modificada, essa cultura que a sociedade ainda tem com relação à comunidade surda. Né? Então, é isso. Acaba falando na igreja também, né? Exato. Exato. Então, é essa. Oi? Agora você estava falando com a gente de algumas dicas quando eu te interrompi, não é? Sim, Eu penso assim com relação a como que nós vamos entrar em contato com os surdos. Aí vem a barreira que é a língua, né? Mas, como eu estava contando, que
o Estevão, que entrou nesse ambiente sem ter um conhecimento e agora ele já consegue comunicar, já tem uma facilidade, já quer aprender mais. Então, o primeiro é dar o primeiro passo, é encontrar esse surdo, para que essa comunicação então venha a acontecer. Eu tenho aqui, ó, profissionais. Pensei assim, uma pessoa que trabalha com maquiagem, ela pode usar da sua profissão para estar junto com uma outra surda ou um surdo e dar as dicas de maquiagem para que ela possa ir se identificando e até que possa se tornar também uma profissional. Mas esse dedicar tempo com essa pessoa, né? Outra opção seria personal training. Tire 1 hora, 50 minutos da sua semana e dê aulas para um surdo. Esteja junto com ele para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. E hoje a internet, né, nós temos aí a facilidade com relação a isso. Se disponibilize, né? Precisa se disponibilizar para que eles cheguem. O apoio, mas eu não tenho profissão, eu sou dona de casa, não tenho como. Tem sim, sempre tem uma opção. O apoio financeiro, patrocinar um curso para um surdo, dar a possibilidade, oportunizar para ele uma formação, um curso técnico, ou mesmo a faculdade. Qual é o sonho que esse surdo tem e que nós, como uma dona de casa, pode estar apoiando financeiramente e patrocinando essa pessoa. Então, outras profissões, profissionais liberais, né, empresa que pode dar um acesso para que o surdo esteja ali aprendendo, seminários. Olha, o tanto que nós vamos precisar de pastores surdos. Nós, como nosso Ministério de Tradução, nós tentamos em 3 seminários, batemos portas de 3 seminários para poder ajudar nessa implantação desse projeto de preparar, de formar obreiros surdos. Infelizmente, nós não conseguimos, ainda não... A mentalidade ainda não amadureceu, né, a esse ponto, né, de entender que surdos podem ser pastores, surdos podem pastorear, surdos podem ser obreiros, né? Então, financiar um seminário para os surdos, por que não? Por que nós não podemos trabalhar nesse sentido? Então, são opções que vão surgindo que, às vezes, não, eu não posso fazer nada. Pode sim, nós sempre temos alguma coisa que pode ajudar, né? Se você não pode trabalhar diretamente com ele, você pode apoiar quem trabalha ou apoiá-lo diretamente no seu preparo, ou acadêmico. Exatamente. Ou né? Mas eu ainda desafio um pouquinho mais além de não estar só de fora, né? Essa questão de apoio financeiro, não estar de fora, mas estar junto, né? Junto com a pessoa. É o relacionar-se com o surdo, né? Nós temos uma tendência de achar que só ajudar o terceiro, né? Ajudar o outro, mas o surdo quer também ter esse relacionamento conosco, né? Então, nós podemos realmente nos aproximar. E eles estão abertos para isso, né? Então, algumas opções que são desafios, né? E que nós podemos realmente colocar em prática, né? Então, é isso. O nível de confiança do surdo é muito, muito bom. Ele, quando tem a amizade, ele realmente se relaciona, ele compartilha, né? Então, nós podemos realmente nos aproximar e ajudá-los, porque esse momento da história, né, que nós estamos passando, em que os surdos, que antes você não via surdo na rua, né? Ou por uma questão de preconceito, as pessoas os
familiares não deixavam sair, tinha aquela certa proteção, mas hoje não, hoje eles estão aí, estão autônomos, estão independentes, estão andando aí pela rua, né? Então, nós precisamos, nesse momento da história, nós precisamos abrir as portas para que eles possam tomar o lugar deles na sociedade. E nós podemos, como ouvinte, podemos dar esse apoio, né? E é por aí, o caminho é esse. Muito O caminho é esse. Muito bom. Espero que aqueles que vão ouvir a gente agora ao vivo, mas essa live fica gravada também, vai para o nosso canal no YouTube, possam ser desafiados pela sua mensagem, pela sua palavra. Você estava falando, eu estava pensando aqui, se um surdo quer fazer um curso, ele já sabe o lugar que tem a tradução, a escola providencia intérprete, como funciona isso? Se alguém que está assistindo a gente quer ajudar, mas não encontra um lugar que tenha facilidade, o que eles podem fazer? Que tal? Sim, normalmente os cursos que têm essa especialidade, tem as especialidades, se chega um surdo para fazer o curso, eles vão providenciar todas as coisas, o intérprete, né? Vai ter esse apoio, né, do ambiente, o que precisa fazer para que aquele surdo possa estudar, né, fazer esse curso. Então, não tem essa dificuldade, não. Hoje em dia, não, porque antigamente ainda havia uma certa resistência, mas agora não. Agora, os cursos estão abertos para poder atender realmente a comunidade surda. Eu não vejo que tenha dificuldade, não. Os surdos também sabem o que eles querem fazer, onde eles querem estudar. Às vezes não tem condições para fazer isso, né? Não tem condições financeiras. Tem alguns surdos que são aposentados, que recebem alguma coisa do governo por conta da surdez, mas não é suficiente, né? Tem a questão de ajudar em casa, então às vezes a questão financeira não permite isso. E tem pessoas que podem ajudar, que podem apoiar para que eles tenham essa educação, tenham essa formação, tanto a formação secular, né? Porque nós sabemos que eles primeiro precisam estudar, aprender a Libras, né? Que é a primeira língua deles, e depois, então, eles ter acesso à segunda língua. Então, tem muito trabalho para ser feito. Você está em contato com um surdo, tem um mundo de possibilidades que você pode ajudá-lo, né? De várias formas. E eu vejo que esse momento da história é para isso. Daqui a pouco eles estão tomando o lugar deles aí, eles já vão andar mais independentes dos ouvintes, né? Nesse sentido. Então, essa tem sido o meu discurso, né? Vamos empurrar, vamos motivar os surdos para que eles possam encontrar esse lugar, tanto na sociedade quanto dentro da igreja, que eles também precisam ter esse ambiente na igreja. E aí eu já pego essa situação desses profissionais que estão independentes, como eu coloquei, se nós pegarmos esses profissionais que estão dentro da igreja, e aí eu abro agora para ministérios na igreja. O ministério com surdo na igreja, ele não está limitado apenas a uma tradução de culto. O ministério ele pode ser mais abrangente nessas áreas, porque uma igreja tem vários profissionais. E esses profissionais podem apoiar o ministério nessa área, que se chame área social, mas que tenha essa oportunidade ao surdo para que ele possa também atuar. Então, para ele possa crescer, adquirir conhecimentos dentro de uma área profissional. Então, eu fico pensando, se eu sozinha, se eu sou uma maquiadora, eu tenho do lado uma surda, mas se eu pego essa disponibilidade e lanço para dentro da igreja, que é um grupo maior, muito mais oportunidades nós vamos ter. E esse acesso ao surdo, e não apenas ao surdo, porque do surdo nós vamos alcançar a família do surdo. E aí você entra numa questão emocional, você entra na questão espiritual, né? E consegue alcançá-lo, né? Nesse sentido.
Então, o Ministério... Oi, pastor? Não entendi. Campo missionário, né? Então, nós temos esse desafio de prepará-lo, de dar suporte para os surdos, para que eles possam caminhar. Isso dentro da igreja, né? Dentro da igreja também, porque não é a representação social que eles têm, que a igreja tem a respeito dos surdos, é que ele não é capaz. Isso não é verdade, né? Nós temos visto aí na sociedade já pastores surdos, pessoas trabalhando com TI, gente no ministério. Então, nós temos várias possibilidades e opções para que eles possam crescer, né? Uma outra opção seria da igreja fazer grupos de estudo para concurso, para vestibular, reforço escolar. Mães que têm filhos surdos e não sabem nem como fazer para ajudar no processo de educação, no processo educacional. Nós temos aí a educação por princípio, olha que abrindo, não é? Abrindo as possibilidades que precisa também ser divulgada aí para as pessoas terem essa ferramenta, né? Então, são várias das possibilidades. E aí nós entramos no que que para mim é o carro-chefe do ministério, que é a tradução da Bíblia. Uau! Conta para nós como é isso. Como nós, como ouvintes, nós temos a nossa Bíblia, e a qualquer hora nós pegamos a Bíblia, lemos, a gente comenta assim, e a devocional de um surdo, como que acontece? Como que ele vai se relacionar com Deus se ele não tem a Bíblia na sua própria língua? Né? Então, é um desafio, e é nesse sentido que nós estamos aqui trabalhando com o Instituto Expressão Surda, aqui em Curitiba, e que trabalhamos com a tradução de histórias bíblicas, porque pela sociolinguística nós não temos que traduzir versículo por versículo. Nós temos que entender o contexto e fazer a narrativa desse contexto. Por exemplo, nós estamos encerrando uma consultoria da história da Páscoa, Êxodo, capítulo 12. Então, essa história que está sendo gravada, né, porque todo o processo de tradução para Libras é vídeo, né? É vídeo. Então, todo o processo de gravação que está sendo feito é uma narrativa de todo o capítulo 12. Não ficou nada de fora. Princípios, valores, tudo que a Páscoa simboliza, isso está dentro dessa narrativa, né? Então, nós estamos em consultoria justamente para ver se os sinais estão coerentes, porque nós usamos duas versões da Bíblia, mas, além dessas duas versões, nós temos que passar pela consultoria exegética, que aí é o grego, é o hebraico, né? Que vai falar, não, é isso mesmo, não, está indo para o outro lado, volta, né? Então, essa semana é a semana mesmo de colocar a coisa na linha para andar certinho, para ter a fidelidade na tradução. Então, nós estamos... o trabalho é lento, o trabalho é devagar, exige uma atenção mais delicada com relação a isso, porque nós precisamos saber o contexto e ter o sinal adequado, porque às vezes nós podemos usar o adequado e ir para um conceito completamente diferente. Então, quantas pessoas envolvidas para fazer uma história assim? Esse Êxodo 12. Quantas pessoas trabalham na produção dessa narrativa? Olha, nós estamos com 11 pessoas, porque inclui design gráfico, inclui editor de vídeo, e todos esses têm que estar trabalhando junto para poder entender a situação, né? Eu e uma outra que é a líder
do Instituto, que estamos na função de facilitadora. Então, como nós usamos a versão em português, nós vamos transmitir ou traduzir para o surdo o que é aquele conceito, para que ele, então, entenda e produza na Libras aquele conceito. Né? Então, sai é um processo. Para o surdo. E depois é um processo. O surdo interpreta e quando o surdo faz, ele ensaia, alguém assiste. Rascunhos e rascunhos que vão sendo feitos até que chegue numa gravação final. E aí nós convidamos um surdo de fora, não da nossa equipe. Ele vem e aí então ele grava essa narrativa. Que aí nós temos uma técnica que nós chamamos de glosa, temos uma técnica que aí ele lendo essa glosa, ele pode entender, e tem um rascunho também que já está gravado. Então, fica mais fácil. Então, é um processo, são 7 passos, 7 etapas que nós vamos fazendo até que nós consigamos realmente atingir o objetivo, o produto final. E todo esse processo... Tem uma média de quanto tempo leva? Olha, na consultoria nós já estamos 2 semanas. 2 semanas. Então, é muito versículo, muito conteúdo, conceito para ser reanalisado, e aí vai para a língua original e volta, faz de novo o rascunho. Então, só de consultoria, nós já estamos entrando na 3ª semana. Então, isso para um capítulo, é um trabalho... Né? Um capítulo. Nós temos, o Instituto tem 2 projetos, que é um projeto de história para crianças e histórias para adultos. A história para criança, nós temos o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela tem nos apoiado nesse projeto que é Aventuras da Bíblia, que são histórias para crianças, que tem o DVD, está em processo aí de mudar, né? Porque as próximas histórias agora já não são mais DVD, né? Já estão obsoletos, né? Já está obsoleto, então eles estão vendo de que forma que isso vai entrar na mídia. E nesse projeto aqui, eu estou fazendo as legendas das histórias. São 32 histórias, aqui já tem 4 volumes, e temos aí mais a metade para ser concluída. Já estamos no finalzinho, né? Então, a tradução é esse carro-chefe do nosso ministério, e agora com a Libras, e estamos tentando correr. Nesse sentido, há outro desafio, quando nós falamos de ministério, de preparo, nós queremos assim também colocar ou esclarecer, desafiar até, para que esse contato, que os surdos que estão na igreja sejam despertados para a obra missionária. Uhum. Eles precisam entender qual é a vocação que eles têm dentro do corpo. Deus deu o dom para todos, inclusive para eles. Então, eles precisam descobrir que dom que ele tem para servir a igreja, como todos nós precisamos passar por esse processo. Então, o IES agora está fazendo o pouco que precisa, que está sendo realizado, porque não tem pessoas surdas, qualificadas, ou que tenha despertado para esse ministério. Porque na tradução para Libras, não sou eu, ouvinte, que vou ficar gravando e fazendo a tradução. Isso é papel do surdo, porque o surdo é que vai evangelizar o surdo. Se eu, ouvinte, tento fazer essa tradução, essa gravação, os surdos não vão querer me ver. Eles querem ver o surdo, porque é a referência. Então, quando nós fazemos a gravação final, é o surdo que está lá fazendo a gravação. Então, nós temos poucas pessoas que entendem esse ministério. Então, a responsabilidade é da igreja de fazer esse despertar do ministério, de utilizar o dom. A gente não sabe, né? Mas o surdo sabe se quem está interpretando é o ouvinte ou o surdo. Né?
Sabe, com certeza. Libras também tem sotaque, não é? É isso, com certeza, com Duas certeza. observações aqui, Glória, que como Libras é uma das línguas oficiais do nosso país, deveria ser ensinada nas escolas como português. Certo? É, Confere? é bom. Tem uma pergunta aqui para você, que É pergunta? tem uma pergunta agora aqui. Essa transmissão do conceito de Páscoa nas Libras será para o surdo adulto ou infantil? Ou para os dois? Adultos, jovens e adultos. Jovens e adultos, jovens e adultos. Essa, a Aventuras da Bíblia, esse que eu mostrei, esse projeto, as histórias já estão prontas, estão só no processo de edição, elas já estão prontas, né? Que é a Sociedade Bíblica que nos apoia. Então, está nesse processo de tradução, de edição, né? Agora, nós estamos no outro projeto que chama Biblibras. Biblibras. Então, esse projeto então é a tradução de histórias para jovens e adultos. Então, seria essa outra questão da Libras ser ensinada como o inglês, a opção inglês, português, francês, né, que normalmente tem, né? Inglês, francês e Libras, né, que normalmente ensino médio tem essas opções também, né? Seria ótimo, não é? Então, olha, deixa eu ver, para o pessoal entender bem e perceber o tamanho disso que você está falando com a gente. Para traduzir uma história da Bíblia, precisa de alguém para ler e entender essa história, interpretar essa história para um surdo, que faz um rascunho, vocês fazem a glossa com ele confere isso numa consultoria exegética, depois traz um outro surdo para interpretar isso que foi criado e cada etapa dessa por verificação. Isso, só que tem ainda mais uma etapa aí que eu não falei, que quando temos um rascunho dessa gravação, esse rascunho é levado para um grupo, uma comunidade surda de qualquer lugar, é apresentado para ver se o que está ali eles entendem, para ter o feedback daquilo que foi apresentado. Às vezes, o sinal que foi colocado não faz sentido nenhum. Então, essa gravação volta, se discute o que foi pego lá de opiniões e trabalha novamente outro rascunho. Puxa, então, é uma caminhada aí que a gente faz, é uma caminhada. É admirável e nós precisamos nos engajar na divulgação, no patrocínio, na manutenção. Isso. Nessa questão de patrocínio, nós temos a Sociedade Bíblica que está apoiando nesse projeto da crianças, né? E temos a Seed Company e qual é a outra? Seed Company e a Sociedade Bíblica também. Bem, mas com esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos com a metade daquilo do orçamento. Os surdos precisam trabalhar, ou os surdos precisam receber para poder sobreviver, né? Então, eles não trabalham de graça, né? Eles precisam ter. Então, uma das opções que nós precisamos entender é o quê? O financiamento, patrocinar esses projetos, né? Nós, como missionários, nós temos igrejas que nos apoiam, né? Agora, os surdos, eles precisam ter também o sustento dele nesse entendimento de chamado missionário, né? Utilizar o que ele tem como dom para que a obra realmente possa ser dada, tenha a continuidade que precisa, né? Então, o IES precisa de surdos que entendam, que estejam conectados com esse desafio de traduzir a Bíblia. Eles entendendo que a sua comunidade precisa da tradução da Bíblia, precisa da Bíblia na sua própria língua, ele vai ajudar, ele vai apoiar. Só que eles precisam saber disso. Para nós, se os nossos espectadores aqui quiserem conhecer mais o Instituto, qual seria o site
para eles lerem sobre isso? Nós temos o site, deixa eu ver aqui. iesurda.com. iesurda.com. Isso. Coloquei aqui nos comentários. Há uma pessoa chamada Kelly Oliveira, ela mandou uma mensagem para você que é assim: contem com a comunidade surda de São Carlos, São Paulo. Olha, tem que alguém bom! Aqui que está assistindo? Vamos nos comunicando então, Kelly. Muito Faça contato com a gente aí. Tá? bem. Glória, qual seria um desafio final que você tem para todo mundo que ouviu a gente em relação a tudo que você disse e que nos surpreende alguns que nunca ouviram falar disso, não é? Vão dar ideia da dimensão dessa nação, dessa gente que faz parte da nossa nação, mas são gente com cultura própria, língua própria, não é? Qual é o desafio que você tem para quem está ouvindo a gente aqui? Para ele ir para dormir pensando num desafio que amanhã ele tem que fazer. Fala com a gente. Pensando pelo censo de 2010, que diz que nós temos quase 10 milhões de surdos no Brasil, dentro das suas categorias, né, de níveis de surdez, né, aqueles que admitiram ou que assumiram a surdez e que têm a língua, a Libras como sua língua e a sua cultura, é o que Jesus mesmo nos falou, ir de pregar o evangelho. E às vezes a gente fala assim, não, eu quero fazer missões, né? Eu quero ser um missionário. E a comunidade surda está aí, é sua vizinha. Ela é sua vizinha, né? E você não precisa deixar os seus parentes, você não precisa morar longe de seus parentes, você não precisa atravessar oceanos, né? E situações que missionários precisam realizar, renunciar, e está aí na nossa frente. Os surdos estão aí na nossa frente. O desafio que eu deixo é de se interessar por essa comunidade. Se interessar como uma pessoa que, se não ouvir a respeito do Evangelho, tem um destino certo, que nós não vamos para esse lugar, nós vamos para o céu. E que nós possamos ter esse amor. E se nós pedirmos amor ao Senhor pela comunidade surda, Ele vai dar. Ele vai dar. Então, o desafio é amar essa comunidade. Como que você ama essa comunidade? Primeiro, orando. A partir do momento que você começa a orar por essa comunidade, você começa a amar. Deus começa a colocar os desafios, as situações. Você começa a olhar e ver. Antes você não via surdo, agora você vai começar a ver surdo na rua. Você vai esbarrar com eles. E isso vai ser um sinal até de que, olha, Deus está ouvindo a sua oração. Então, eu sei que tem alguns surdos que estão até nos assistindo, e se eles quiserem até comentar a respeito disso, eu até agradeço. Né? Eles podem também estar participando. Mas o desafio que eu deixo é esse, é você amar os surdos. E para amá-los, você precisa orar por eles, fazer com que a palavra de Deus possa chegar no coração deles. Nós estamos trabalhando aqui arduamente para que nós possamos entregar esse material para a comunidade surda, orar pelo IES, pelos tradutores surdos que nós temos, que têm se dedicado, ganhando muito pouco para fazer o trabalho, né? E nós precisamos orar por eles também, né? Então, fica esse desafio. Oração pelos surdos, para que, através dessa oração, Deus plante amor, e esse amor vai aumentando a partir do momento que você ore por eles. E tem os desafios de
fazer contato. Não fique com medo. Não fique com medo. Enfrente o desafio, faz gestos, eles vão entender aquilo. Alguns fazem leitura labial, consegue entender aquilo que nós queremos transmitir. É basicamente isso. Não tem como não começar pelo amor. É o primeiro desafio. Eu tenho certeza, Glória, que todo mundo que nos assistiu aqui e aqueles que vão nos assistir depois, porque isso está gravado e vai ser retransmitido, vão se sentir desafiados. Eu me sinto desafiado como pessoa, mas eu também sei que o pastor Abimael está aqui conosco. Nós nos sentimos desafiados como editora. Sabemos que o caminho é longo e que tem muita coisa para preparar nisso, mas já estamos aí orando e quebrando a cabeça como nós precisamos ou devemos responder a esse desafio também de ensinar a Bíblia para a comunidade surda. Fala, pastor. Não, por favor. Você... Eu tenho um testemunho para dar a respeito disso. Quando eu estava em Guiné-Bissau, que eu trabalhei com a língua de sinais de Guiné-Bissau, que é totalmente diferente da Libras aqui, né? Então, eu tive que aprender a língua lá para poder fazer o trabalho de tradução de algumas histórias bíblicas. Dentro da equipe que nós tínhamos, tinha um muçulmano. O muçulmano, surdo, estava me ajudando a fazer a tradução da Bíblia. Então, era assim uma coisa que teve um período que ele precisava sair porque tinha que fazer as suas orações e eu respeitava isso, mas ele também respeitava a nossa posição e tivemos um relacionamento muito bom. Saímos de Guiné-Bissau, viemos embora e 2 anos depois eu recebo a notícia de que esse muçulmano casou com uma das surdas também da equipe. Eles se casaram e agora estavam na igreja. Ele se converteu ao cristianismo. Que coisa especial. Né? Então, eu vejo assim que o tanto que Deus tem abençoado, né? Quando a gente se dedica para que a obra de Deus seja realizada na vida dos surdos. Então, é possível, é possível. Eu queria agradecer de coração aí você, pastor Estevão, pela disposição. Eu sei que quando a gente faz uma live assim, a família inteira se mobiliza. Aqui nós temos muitos amigos de vocês aqui fazendo comentários. O seu filho Ilan está por aqui também assistindo e comentando. Então foi um tempo... Pedra preciosa. Ilan é pedra preciosa. É, Ilan, ele era uma gravidez tubária. Ilan é milagre. Olha aí, testemunho vivo aqui no chat da nossa live. Eu queria agradecer também a Beatriz, não é? A gente vai vendo, eu tenho uma admiração enorme, né? E a gente vê os intérpretes assim, você fala, puxa, eu queria falar como ela, eu queria aprender a falar. Então, Beatriz, muito obrigado que você esteve aqui conosco e nos ajudou aqui a traduzir. Certamente. Coisa boa. É a minha companheira, tem sido a minha companheira. Beatriz tem me ajudado, é uma serva do Senhor que tem entendido esse ministério, né? Então, eu também quero agradecê-la por isso, por ela ter nos dado esse apoio aqui. Bom? Muito bem, a gente já está sonhando que na próxima edição de um congresso online nós tenhamos todas as palestras interpretadas em Libras. Olha, trabalhão, hein, Beatriz? Mas estamos de olho nisso, orando, sonhando com isso também. Glória, se você tiver mais uns minutinhos, tem um pedido aqui. Diz assim, conte-nos, conforme sua experiência com a pessoa surda, como é essa descoberta da palavra de Deus através das Libras. Como que é a reação quando um surdo vê pela primeira vez a palavra de Deus na sua língua? Eles ficam... Não é eufórico, mas uma alegria de saber que Deus fala a língua deles. Né? Deus fala ou usa a língua deles. Né?
Então, nós temos o testemunho também do pastor Carlos, lá do Rio de Janeiro, que tem uma filha também que é surda, e a dificuldade que ele teve para entender quem era Deus, e hoje ele, como surdo, como pastor, e ele tem transmitido, ele tem ensinado a sua filha surda, ele vê como que é a diferença, né, de como que ele teve dificuldade e a filha não está tendo, porque ele está conseguindo transmitir a palavra na língua, na própria língua. E a Isabela, né, uma doce de menina, ela tem assim, um conhecimento amplo, já sabe quem é Deus, já sabe quem é Jesus, já entende o processo de salvação, né? E quando nós estávamos em Guiné também, foi o primeiro, depois de conhecer a estrutura gramatical da língua de lá, nós conseguimos fazer um culto, fomos para uma igreja e levamos um grupo de surdos, e pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, houve um culto, né, com a tradução, com a interpretação. Né? E eu tive o privilégio de estar, de viver, de testemunhar isso. Né? Então, eles ficaram impactados. É impacto, né? O surdo, eles ficaram impactados de ver que é possível entender o evangelho na sua própria língua. É como se eu, que não entendendo o inglês, eu pego uma Bíblia para ler em inglês, é claro que eu não vou entender, mas eu vou entender palavras. Mas quando eu leio em português, que é a minha língua, minha primeira língua, eu entendo claramente aquilo que Deus está me falando. Então, é impacto. Eles se sentem impactados de saber Deus fala em Libras. Ou Deus usa a Libras. Né? E essa é a fala mais marcante para a gente usar como título dessa live. Né? Deus fala em Libras. Deus usa, não é fala, né? Mas Deus usa Libras. Que bom. Glória, muito obrigado outra vez. Obrigado, Beatriz. Obrigado a você que nos assistiu. Vários colegas. Beijo para todo mundo. Vários amigos da família, vários amigos da Glória. Obrigado mesmo. E depois que a gente encerrar aqui, compartilhe essa live na sua página do Facebook, marca pessoas, coloca isso para diante. Nós queremos, uma coisa que você pode fazer hoje, simples, é compartilhar essa mensagem com alguém. Nós vimos aqui que há uma comunidade, essa comunidade tem necessidades espirituais, acadêmicas, financeiras, sociais, de mercado de trabalho, que o Ministério com Surdos não é só interpretação de cultos, talvez essa seja uma coisa muito errônea que a gente pode assumir, mas não é uma coisa que o Ministério de Surdos pode fazer. Tem evangelização, tem discipulado, tem a integração, oportunidades, como a Glória descreveu aqui para nós. É sensacional abrir a nossa visão a respeito disso. E você pode fazer esse espaço que ela disse. Ora, Deus vai mandar surdos no seu caminho, apoia o Instituto, apoia missionários que estão trabalhando, se oferece para apoiar surdos que estão nesse trabalho de tradução, divulgue isso. Esses livrinhos que a Glória mostrou são acessíveis, são fáceis de adquirir. Seria bom se você tivesse alguns para presentear crianças surdas que você encontrar. Sim. Tem alguns no carro, de repente você vai aparecer alguém e você vai poder presentear essa pessoa. Olha, Glória, estão pedindo reprise aqui da live já, com mais temas sobre o Evangelho em Libras. Daqui um pouco, daqui um tempo a gente volta aqui e vamos preparando. Falando mais sobre isso e engajando esse pessoal aqui. Glória, nossa oração, que o Senhor abençoe você. Amém, pastor. A equipe toda aí em Curitiba, os surdos ouvidos, os intérpretes, que Deus abençoe e que em breve nós possamos ver com vocês o fruto desse árduo trabalho. Conte com a Editora Evangélica na ajuda toda de divulgação, no apoio. Vocês têm aí o nosso compromisso que nós estamos orando, pensando e trabalhando. Qual é a nossa parte em apoiar esse ministério, em dar mais recursos para os surdos? Nós estamos preparando algumas histórias interpretadas, ainda não nesse nível ideal, mas já para contribuir de alguma forma. E depois nós queremos fazer o caminho certinho
com a ajuda de quem já sabe como vocês. Que Deus dê uma boa noite para vocês. Tem muitos recados aqui. Vou ler mais um para você. Ó. Muito bom conhecer um pouco desse imenso trabalho de tradução. Que Deus continue a abençoar esse projeto para que as comunidades surdas sejam alcançadas e mais almas sejam agraciadas com a palavra do Senhor. Amém. Amém. Você hoje durma com um desafio. E amanhã acorde. Eu preciso confessar, Glória, que eu já tenho um desafio. Alguns anos atrás, não vou falar quantos, quando eu era aluno da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, havia um leque de matérias opcionais. E eu fiz uma matéria Comunicação com Surdos. E naquela época, escondendo! A professora e mais um aluno e eu. Éramos 2 alunos e a professora. E esses dias eu estava me lembrando dos cânticos. Naquela época, tem pelo menos 2 décadas e pouco, tinha pouquíssimo material, né? Hoje você já tem dicionários, cursos, tanta coisa aí. E Deus reaviva. Esse é o recurso, né? Comunicar com o surdo é visual. É visual, né? Então, é assunto para outras lives. Vamos voltar aqui. E nosso pedido de sempre. Ore pela Editora Cristã Evangélica. A editora é uma missão e nós levamos a sério essa ideia de disponibilizar o que temos e o que somos para que pessoas possam estudar a palavra de Deus. O nosso diretor pede aqui que vocês orem para podermos apoiar essa comunidade. Nós queremos chegar nisso, nós vamos chegar nisso e Deus vai abrir as portas para isso. Produção de materiais para... Produção de materiais. Olha, vamos lá. Olha só. Vamos caminhar, entender os passos e vamos lá. De fé em fé, de pouco em pouco o Senhor vai nos levar. Pastor, eu agradeço, tá? Muito obrigada aí por essa oportunidade de divulgar essa comunidade, divulgar o ministério. Abração em todo mundo, né? Que tirou esse tempinho aqui, investiu esse tempinho aqui para a gente estar conversando a respeito disso. Abração para todo mundo e contando aí com as orações de todos. Beatriz, beijo, obrigadão. Beatriz, obrigado. Estou pedindo obrigado, Beatriz. Como é mesmo? Obrigada. 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 Você, surdo, obrigada. Surdo, obrigada. Tudo bem. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Amém. Amém. Tchauzinho, gente.